Olá, sejam muito bem-vindos então ao nosso podcast intitulado Podcast Scribus. Nasceu de uma necessidade de trazer um repertório diferenciado para os nossos alunos, uma vez que repertório já é trabalhado em sala de aula para produção textual, mas o ângulo vendo a necessidade de ampliar e trazer maior profundidade, uma discussão com profissionais ou com pessoas que trabalham dentro daquilo que são os eixos temáticos, seja para o Enem ou para os grandes vestibulares, é que nós então criamos, elaboramos esse projeto e nós vamos ter hoje a nossa primeira conversa, com uma pessoa que tem um conhecimento espetacular, gigantesco, com uma profundidade incrível, e que o eixo foi escolhido pelos alunos. Então, tudo que nós vamos conversar nos nossos podcasts, seja no de hoje ou nos vindouros, é tudo daquilo que brotou da necessidade dos alunos, eles escolheram, e nós vamos começar com o eixo tecnologia. Então, hoje, o diretor, então, superintendente, Fernando Koyanagi, ele vai falar do eixo tecnologia, mas especificamente vai entrar naquilo que são os seus conhecimentos vastos e muito sólido, que é a inteligência artificial. Então, seja muito bem-vindo, Fernando. De antemão, eu agradeço o seu pronto atendimento em conversar conosco, em esclarecer, em tirar dúvidas daquilo que é da própria professora de redação, mas também dos nossos alunos. Sim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alessandra. Eu agradeço, né? Para mim foi uma grata surpresa e também eu acho que foi também uma coincidência, porque eu tenho a minha formação inicial na tecnologia, né? Eu fiz curso técnico de eletrônica quando estava no ensino médio, depois eu fiz ciência da computação, né? Que é um curso superior, e depois eu trabalhei na indústria durante alguns anos e aí tive também um lado administrativo, né? Fiz contabilidade, administração, então eu tenho esses dois lados, né? Existe um lado técnico de TI e que ele continua comigo até hoje, né? Eu faço questão de... Até tenho um canal no YouTube que para não deixar esse meu conhecimento ficar assim perdido. Então, coincidiu, né? Eu acho que coincidiu de o seu diretor aqui e vocês precisarem desse assunto, né? Então, e para mim, então é um prazer, porque a gente gosta de falar assuntos assim que a gente tenha, né? Tenha mais profundidade. A gente é prazeroso até falar sobre esse assunto para mim, né? E vai ser extremamente esclarecedor, porque é algo que a gente precisa, né? Sim, fala-se muito, né, Fernando, mas com pouca profundidade. Então, e daquilo que também é a necessidade dos nossos alunos, mas reitero, né, uma necessidade da sociedade como um todo. Então, você falou um pouquinho do seu currículo, e aí eu já te pergunto, naquilo que é tecnologia, de quando você estudava, né, até hoje mudou um pouquinho, né? Eu acho que mudou muita coisa, né? E até eu percebo o seguinte, quer dizer, talvez a intuição diga assim, mudou tudo, né? Não mudou tudo, eu acho que não. Aquilo que são as bases da computação, ela não muda tanto, não. Ela é lógico que vão se descobrindo, criando novos tipos de hardware, novos tipos de algoritmo, mas quem tem um conhecimento sólido da base da ciência da computação, ele consegue evoluir assim, e acompanhar essa mudança que é muito rápida, né? E essa mudança ela é muito rápida na TI. Ela é muito mais rápida na TI do que, por exemplo, na mecânica. Eu acredito, eu tenho essa percepção, né? Por exemplo, das três áreas assim que compõem a mecatrônica, né? A mecatrônica é um pouco de TI, um pouco de eletrônica e um
e um pouco de mecânica. A que muda mais rápido é a TI, é o software. Depois, em segundo lugar, não muda tão rápido assim, mas muda um pouco rápido, é a eletrônica. E o que não muda rápido é a mecânica, né? A mecânica não muda rápido. Eu acho que a mecânica, o que aconteceu com ela é que ela barateia, né? Então, sim, mas nesse sentido aí, talvez até tenha a ver um pouco isso com inteligência artificial, depois que eu vou falar, que é com a robótica, né? A robótica vai acabar se integrando de uma maneira muito estreita com a inteligência artificial, né? E vai ser transformador, né? Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Vai acontecer. E uma das perguntas dos nossos alunos, Fernanda, é bem nesse sentido. Como que se deu, né, essa propagação, essa rapidez da inteligência artificial no Brasil? Como que o Brasil recebe tudo isso? De fato, estamos preparados? Não estamos? Eu acho que a gente recebe rápido, porque hoje o mundo ele é assim, tudo é produto, né? Então, quando você pensa em inteligência artificial, então o que aconteceu? A inteligência artificial, a gente já faz uso dela há muitos anos, né? Se não me engano, aqui, ó, eu trouxe essa plaquinha aqui, que é uma plaquinha. Depois eu vou pedir para... Pode colocar grande aqui, essa placa aqui na imagem aí. É assim um Arduino. Então é uma... Eu gravei isso daí há 5 anos, acho que tem uns 5 anos, 4, 5 anos que eu gravei esse assunto, onde eu programo essa placa para ela fazer algumas tarefas aí ligadas à inteligência artificial. Então veja assim, dentro do meu canal, que tem em torno aí de... Comecei em 2017, né? Já tem anos aí. Então, mesmo dentro do meu canal, eu já falava de inteligência artificial e tal. Mas aí o que aconteceu? Com o advento do GPT, que a OpenAI mostrou que o processamento de texto era eficaz, porque não era eficaz. Essa que é a questão. Então, a inteligência artificial era muito usada para reconhecimento facial, era utilizada para reconhecimento de padrões, mas não era usado como um processo generativo. A IA, por exemplo, não conseguia produzir um texto, a IA não conseguia desenhar, né? E hoje eu consigo gerar imagens sofisticadas, né? Qualquer cidadão consegue entrando nos programas aí, não tem só o GPT, tem uma série de concorrentes hoje já. Então, eu acho que o brasileiro ele é muito afeito assim, a redes sociais, né? Tudo que aparece de rede social, se você for no ranking dos países que mais usam internet, rede social, o Brasil está ali. Então o Brasil recebeu rápido isso, eu acredito que primeiro por causa da adesão rápida da internet, que o brasileiro tem essa coisa de se ligar muito à rede social, e isso vem pelos canais, pelo YouTube, pelo Face, pela rede social de forma geral, mas também vem porque é produto. Então o interesse quem desenvolve isso no mundo hoje, os líderes são os americanos. Por exemplo, o que é o GPT? O GPT é um produto, o Copilot da Microsoft é um produto. Então tudo isso eles querem vender para a gente. Então, na verdade, isso chega no Brasil não porque a gente está criando alguma coisa. O Brasil ele não cria nada. Vamos dizer, é até meio duro falar assim, mas se for a gente comparar com outros lugares, realmente a gente faz pouquíssima coisa ligada à tecnologia. O Brasil não é um país que a economia é industrial, o país não produz conhecimento. Então, a forma como chegou aqui foi eu vou dar um exemplo para você bem simples. Da forma que chegou essa TV, chegou a inteligência artificial, ou seja, a gente comprou ela, entendeu? A gente comprou. Uma marca tal, a gente foi lá no mercado e comprou. Ninguém nunca perguntou quem é que fez essa TV, ninguém nunca perguntou que engenheiro que projetou esse negócio.
simplesmente você começou a usar, você apertou o botão de power, você começou a usar, entendeu? Então, a gente não é um país que faz nada, a gente é um país de usuários. Nós somos então, só consumidores, então. Parece uma visão meio crítica, mas se você olhar as estatísticas, se você olhar o PIB brasileiro, se você olhar o share do PIB brasileiro, você vai ver que a indústria ela tem cada vez menos participação. E talvez dos poucos negócios que ainda sustentam o Brasil é o agronegócio, né? Ele tem, sim, incorporado algumas tecnologias, o agro tem, mas a gente está muito longe, vamos dizer assim, da indústria de TI, de produzir alguma coisa significativa. Então, tudo que a gente está falando de IA são coisas que vêm de fora, são coisas que... Por exemplo, quando eu programei esse chip aqui, eu programei o chip, veja, eu não fiz o chip, entende? Mas quem é que fez esse chip aqui? Quem que são os engenheiros que fizeram esse chip? Então, existe, quando fala que chega alguma coisa do seu país, então você percebe como que estamos longe. Eu gosto de citar um exemplo sobre isso aí. Por exemplo, o meu avô, ele veio do Japão e ele foi trabalhar em fazenda de café e tal. Então, meu avô usava o quê? Uma carroça, um carro de boi. E o meu avô sabia como era feito um carro de boi. Ele sabia consertar o carro de boi, ele sabia pegar um serrote e fazer um carro de boi. As tecnologias dele, o que era? Carro de boi, enxada. O que ele tinha de tecnologia? Então, assim, ele estava muito próximo dos objetos tecnológicos que ele usava, que era quase nada, né? Uhum. Então, hoje, né? Se eu chegar para qualquer pessoa que não tem uma formação técnica e falar assim, olha, o que tem dentro desse chip aqui? Como a pessoa vai saber o que tem? Você percebe a distância os objetos do cotidiano do meu avô, tudo ele sabia construir. Ou eu tinha uma ideia como era feito, mas os objetos do cotidiano nosso, eles estão longe demais de um cidadão médio comum. Você entende? Então, eu acho assim que é isso, quer dizer, terminando aí de responder a sua pergunta, é isso, quer dizer, chegou para nós como consumidores. Nós somos consumidores de uma tecnologia, foi criada preferencialmente nos Estados Unidos e alguns países assim mais tecnológicos, né, como Japão, China. Hoje, né, a China é muito forte. Então, Japão, China, alguns países da Europa. Mas eu acredito que os Estados Unidos ainda é o rei desse negócio, entendeu? Tudo que acontece de evolução nessa área de tecnologia ainda tem a mão dos Estados Unidos, né? Então chegou para nós isso, nós somos consumidores, é isso aí. Ô, Fernando, e já pegando um gancho, aquilo que é a educação, né? É uma preocupação em todas as vertentes, e é legal que chega isso também para os nossos alunos. A inteligência artificial na educação. Até que ponto isso é benéfico? Né? Já que a gente não tem nenhum estudo em específico a longo prazo daquilo que serão os impactos, daquilo que é o que será, né, os impactos dessa inteligência artificial na educação. Você, enquanto conhecedor específico dessa área, como que você analisa? Olha, eu acho assim, dá para fazer até uma metáfora com o celular, né? Você imagina que eu fosse um legislador ou que eu fosse um juiz federal de alta instância e eu colocasse uma lei assim federal que nenhum jovem abaixo de 16 anos poderia usar o celular. Quer dizer, eu criaria uma lei restritiva que não pode usar mais essa tecnologia porque atrapalha, porque toma atenção, porque... Então, assim, tudo que surge de novo na tecnologia, você pode olhar com um olhar restritivo, você pode ter o olhar em que você se preocupa porque você não sabe
o que vai acontecer o que vai acontecer se... Então, eu vou citar um caso aqui, por exemplo, que aconteceu com a gente, na nossa escola, tá? Então, quando começou, eu lembro que eu conversava com os diretores, um diretor um dia falou assim para mim, Fernando, você vai ver o dia que esses aparelhinhos, que o 3G, na época 3G, o dia que o 3G chegar no celular vai ser difícil. E aí o que aconteceu? Um dos nossos alunos, muito inteligente por sinal, ele pegou, durante a aula, fez uma busca lá e pegou acho que não lembro se era da química, aula de química, ele pegou um ponto capcioso assim que seria difícil de alguém saber aquilo. Deu trabalho. E aí foi lá e fez aquela pergunta para o professor, entendeu? E aí, o que eu penso disso daí? Cabe ao professor também falar assim, filho, isso daí sim deve ser uma pesquisa, né? Você está perguntando um aspecto, sei lá, da mecânica quântica dentro da química aqui. Não sei, fala que não sabe, fala a verdade que não sabe. Quer dizer, nesse mundo aqui, quem é que sabe tudo? Quer dizer, quem sabe tudo, acho que nem o site de busca sabe tudo, porque aparentemente ele sabe, mas ele não consegue também relacionar tudo com tudo, entende? Então, existem limitações até nessa questão da tecnologia. Então, eu acho assim que... Eu tenho uma fala que eu assisti... eu assisti um seminário sobre o projeto de lei que vai regular a inteligência artificial, e o relator é o senador Eduardo Gomes. E eu achei muito interessante, porque na fala dele, eu até anotei isso aqui, eu vou esquecer se eu não anotar, anotei, e ele disse o seguinte, né? É mais seguro correr riscos. E veja que ele é o relator do projeto de lei 2338 que regula o uso da inteligência artificial. Ele é o relator, aí ele diz assim, é mais seguro correr riscos. Então, assim, quando a gente pensa que tá chegando uma tecnologia, meu Deus, o que nós vamos fazer? Isso vai bagunçar tudo. Sim, pode num primeiro momento causar algum desconforto, como causou aquele desconforto no professor. E aí a gente chamou o aluno e falou assim, filho, você, evita de fazer isso, porque, pensa só, é uma maldade, né? Você chegar e buscar um assunto tão capcioso e colocar eu acho que 99,9% dos professores de química não poderiam responder essa tua pergunta. Então, assim, isso pode gerar um processo. Você fez uma brincadeira ali, você também, apertou, né, o professor. Então, veja que, eu acho que não foi nem contributivo, você está entendendo? Lisandro, não ajudou na aula, né? Essa é a parte do 3G com o celular que atrapalhou a aula. Agora, se você pensar que, por exemplo, existe aquele software onde o professor faz uma pergunta, aparece no celular de todo mundo e você já tem estatística na hora de quantos que acertaram. Ou eu, por exemplo, eu posso chegar ali, eu tenho 35 alunos na sala, eu solto uma enquete aqui, quem gostaria que na próxima aula eu falasse desse assunto ou do outro assunto? Um exemplo assim, eu teria uma enquete instantânea. Então a gente tem usos do celular que são interessantes e problemas. A IA é a mesma coisa. Nós não sabemos aonde ela vai chegar, porque você tem que pensar assim, né, Lisandra? A gente não está pronto. Então não existe um momento em que você vai falar assim, olha, a tecnologia agora está madura. Ela está sempre se transformando, né? Tanto é que tinha a frase que a gente não sabe nem se é verdade, mas que o fundador da IBM chegou e falou assim, olha, que o mundo não precisaria mais do que 10 computadores, né? Mas por quê? Porque também a utilidade do computador é muito limitada. Talvez para aquele fim que ele pensou lá, talvez não precisasse mesmo.
mas depois que o computador começou a fazer muita coisa, então assim, eu gostei muito, para mim foi até uma surpresa a fala do senador Eduardo Gomes, porque eu tive, foi num seminário em que várias entidades, né, de classe compareceram nesse seminário, ele explicou a posição dele, e eu achei uma posição muito madura do Senado. Eu achei a posição boa do Senado. Existe, na enquete que está lá no site do Senado, agora eu vou colocar aqui, aproveitar, eu vou colocar aqui, ó, e tem um lugar, né? Tem um lugar que tem a enquete, eu vou mostrar aqui, ali, ó. Você apoia essa proposição, né? Quer dizer, tem o texto tem o texto do projeto de lei, e ali a gente vê que a maioria, pelo menos pouca gente votou, mas boa parte vota sim. Eu votaria sim também. Aliás, eu votei sim. Por quê? Porque eu acho o seguinte, eu acho que não deveríamos, vamos dizer assim, restringir muito o uso da inteligência artificial, porque está cedo demais. Então, às vezes, se você... Uma vez eu vou até resgatar uma fala que não é minha, é do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes estava falando sobre tecnologia, ele falou o seguinte, olha, tem que ser igual nos Estados Unidos, ó. Lá não tem o Google, hoje o Google é um gigante, mas na época que nasceu o Google lá atrás, nos anos 90 ali, se o governo tivesse colocado muita dificuldade, muita complexidade ali, a empresa que está nascendo, ela já morre. Quer dizer, quando você tem uma plantinha que é frágil, você não pode colocar muito peso em cima dela, muita dificuldade, porque ela acaba desaparecendo, né? Então, a posição, eu tive a impressão até, vendo o senador Eduardo Gomes falar, eu tive a impressão de que ele quase que não é favorável à regulamentação, mas ele é relator do projeto de lei, entende? É ele que é o relator. Então, conclusão minha, tá? Estou longe de repente, estou especulando, mas talvez a vontade dele foi de não fazer um projeto de lei. Mas já que alguém vai fazer, então foi isso que eu pensei. Então eu imagino que tem um pouco essa ideia dentro não só do senador Eduardo Gomes, mas dos outros senadores que estavam lá também, que isso vai ser de alguma forma regulamentado, então pelo menos que a sociedade participe. E aí ele deu um dado interessante, e as pessoas estão falando disso, tá? Ele estava comentando que existem hoje no Brasil 5 seminários por dia falando sobre inteligência artificial e que questionam também o projeto de lei, percebe? Então, eu penso assim, olha, não sei se seria o caso de regulamentar. Por quê? A gente já tem a LGPD. E uma coisa que eu gostaria também de colocar aqui, ó, eu escrevi, né? Foi o seguinte, e ele no seminário, no meio do seminário, ele fez a seguinte pergunta. Ele chegou para alguns especialistas lá do direito e falou o seguinte: existe algum crime digital que não está tipificado na legislação atual vigente? Tiveram dificuldade de falar um crime que não estivesse tipificado. Entende isso? Então, quer dizer, se alguém ameaça um cidadão e faz uma ameaça por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, é uma ameaça, veja, é uma ameaça. Ele tá fazendo algo que não é bom. E essa ameaça podia ser pessoalmente, podia não ter mídia, podia não ter internet, quer dizer, o crime já existe. Eu penso que o que tem que ser bom é um conjunto de leis. Eu, assim, como sou de exatas, como é que eu enxergo a coisa, né? Eu enxergo assim. Por exemplo, você tem uma equação muitas vezes gigante, mas você consegue reduzir
há uma equação pequenininha que é exatamente a mesma coisa que aquela equação grande. Eu acho que eu tenho uma posição em que no Brasil ficou-se a equação grande. Então todo mundo gosta de quantidade de leis, e não é isso que resolve. Porque, veja, se já está tipificado um crime de estelionato, tanto faz se ele aconteceu online ou se ele não aconteceu online. Inclusive, assim, as pessoas não sabem hoje, mas, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Civil, as polícias, elas têm peritos criminais da área da TI. Então, não é terra, a internet, a TI não é terra de ninguém. Então, o indivíduo comete um crime virtual lá, retira dinheiro de uma pessoa virtualmente, aplica um golpe, ele vai ser alcançado pela lei. Inclusive, é que isso não é divulgado no dia a dia, entendeu? Não aparece isso no dia a dia, mas... injúria, calúnia, difamação, então tudo já tem. Tudo. Então, assim, o que eu penso? Que matematicamente seria possível você pegar toda essa quantidade de leis que inclusive se sobrepõem, tá? Porque inclusive eu pesquisei a quantidade de leis, tá? Nós temos um total de 5.471.980 leis, sendo que dessas 363.779 são tributárias. Então, meu pai, eu conto isso porque meu pai que me contou, né? Meu falecido pai. Ele disse o seguinte: filho, se eu pisar em uma empresa, eu multo. Por quê? É impossível esse cidadão estar respeitando 363 mil leis. Impossível. E eu digo mais, é assim com o hospital, é assim com qualquer tipo de atividade humana. Você vai regrando de tal forma. Qual é a consequência disso também? Vira custo. Então, o próprio senador, isso que eu achei interessante, né? Porque a gente está falando aqui de tecnologia, de repente eu estou falando do Senado, e eu nem esperava que eu fosse falar do Senado, né? Mas eu me preparei para esse podcast aqui. O questionamento deles é sobre esses obstáculos regulatórios. Os obstáculos regulatórios, qual que é o grande problema deles? Eles fazem com que para as empresas, para os operadores, por exemplo, quem são os operadores? São ou as pessoas que vendem o serviço, ou para Banco Central, ou banco privado, ou uma empresa de saúde, qualquer que seja ela que tem que fazer uso daquilo lá, ela vai incorporar um excesso de custo. Por quê? Porque você vai ter que ficar se adequar a uma série de normas. Você vai ter que contratar empresa, vários advogados, para ver se está tudo dentro daquele, sabe? E às vezes, eu não estou dizendo que isso não é importante, né? Porque é lógico, o que a gente quer da IA? A gente quer que ela seja usada como uma tecnologia construtiva, que venha a melhorar a qualidade de vida das pessoas e não piorar ou permitir que pessoas cometam ilícitos porque tem aquele poder, aquela inteligência artificial a favor. Então, quer dizer que o sujeito vai planejar um crime e vai usar a inteligência artificial para ajudar a planejar um crime. Quer dizer, isso é óbvio, está errado, né? Mas, de outro lado, é um equilíbrio. Eu acredito muito mais na legislação atual, né? Ela cobrir os tipos de condutas ruins e crimes e tal. Eu acredito muito mais numa legislação base do que um excesso de legislação específica. O que eu já vi assim, em diversos setores, que o excesso de regulação, inclusive, mata as indústrias. Tem indústria que não vem para o Brasil porque a LGPD é muito complexa. Eu falei assim, não vou conseguir me adequar à LGPD, vou procurar um país mais fácil. Então, o capital hoje ele é muito líquido.
né? É líquido até no sentido, né? Parafraseando o Zygmunt Bauman, né? Que escreveu lá, acho que Amor Líquido, né? Sociedade É líquida. sociedade líquida, ficou tudo líquido. E o que é líquido também? Líquido é o custo, porque o custo ele é igual à água, ele corre para o lugar mais baixo. Então, se você impõe dificuldade regulatória, você está afugentando capital e está afugentando empregos, quer dizer, não vão se criar empregos aqui. Então, nesse ponto, E é curioso, assim, quando você vê o senador Eduardo Gomes falar, é interessante, porque ele é o relator, mas ele tem uma posição. Eu entendi assim, tá quase que contrária à regulamentação. Uhum. Ele é quase contrário, mas ele tá lá, entendeu? Uhum. E depois, quando eu não peguei e fiquei lendo minuciosamente o projeto de lei, mas o projeto de lei assim me parece às vezes redundante, entende? É como, sabe, é como você tentasse criar uma lei, assim, olha, vamos criar uma lei que impeça o indivíduo de cometer assassinato. Mas já tem essa lei. Já existe essa lei. Ninguém pode matar uma pessoa, né? Você entendeu? Então vai lá, tá escrito. Então, essa verbosidade, sabe? Uhum. Eu acho que não colabora. Assim, eu tenho muito para mim que... E outra, e eu acho também, outra coisa que eu vi na fala do senador, e que eu concordo 100%, é que não podemos fazer isso de uma forma rápida. Porque a gente não sabe ainda as consequências. A coisa está chegando. A inteligência artificial generativa, né, que é a que consegue compreender texto, consegue gerar texto, imagens e agora vídeo, a gente está recebendo isso agora e a gente está, de uma certa forma, aprendendo. Estamos, ao mesmo tempo que voando, consertando o avião. Né? E agora vamos fazer lei ainda sobre isso, que é uma coisa que a gente não sabe o que vai dar. Agora, eu não sou pessimista, entendeu, Lisandra, de achar que, nossa, precisamos nos proteger, porque, nossa, vai ser um desemprego massivo. Eu não sei, eu acho que assim, pode haver? Pode. Né? Também não dá para dizer que não vai ter desemprego. Porém, novas oportunidades vão surgir também. Novas oportunidades, formas de trabalho, novas profissões poderão surgir. E maneiras diferentes de se trabalhar. Mesmo, por exemplo, pode afetar muito a vida de um médico. E a medicina, por exemplo, a medicina, ela é muito ampla, né? Então você tem desde o cirurgião até o médico radiologista, oncologista. Então, quer dizer, vai mudar a forma como eles fazem diagnóstico, como eles trabalham, mas vai continuar sendo um médico. É assim que é a minha crença. Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir um médico no diagnóstico. Não vejo assim. Nesse sentido, Fernando, eles também questionam, né? Eles também perguntam a respeito da ética, da moral, né? Na substituição mesmo, eles têm essa preocupação. A gente tem um número significativo de alunos que tem essa vertente para biológicas, né, para a área da medicina, e aí a preocupação, né? Eu estava no cursinho principalmente e eles, será que os profissionais da saúde então serão substituídos? Como que a inteligência artificial vem como... E nunca, né, quando você traz, eu tenho uma visão otimista, é muito legal ouvir isso de você, e é importante que eles ouçam também, porque normalmente se fala muito de AI, mas se fala do ponto dela como uma grande vilã, né, como algo que não vem para contribuir. Eu vejo assim, né, que o aspecto que aparece muito na mídia é aquele que vai tirar emprego, né? Que vai tirar emprego e tal. E eu não posso, lógico, ninguém tem uma bola de cristal e dizer assim, não, empregos realmente não vão se perder. Mas o que eu vejo, por exemplo, hoje, né, olhando pelo que existe. Então, eu acredito muito mais que a IA vai empoderar, por exemplo, o médico,
Por quê? Porque ele pode ter, eu não estou falando dele ter um GPT, mas ele pode ter um agente. O agente, o que é um agente? Um agente você ter uma espécie de uma IA, uma área de memória separada para o seu próprio assunto, construído por você mesmo, com regras que não precisam ser regras escritas por um programador, né? Você vai descrever via texto humano quais são as regras desse agente. Então, por exemplo, o médico de posse de um agente, ou que ele criou, ou que ele comprou esse agente, né? E ele melhorar o diagnóstico dele, ele não tem que... Ele imagina ele ter que pesquisar 4, 5 livros, um caso complexo, sendo que ele não vai precisar isso porque o livro já está lá dentro e a inteligência artificial ela consegue hoje cruzar alguns assuntos que até pouco tempo atrás as pessoas falavam, mas isso daí, Fernando, nunca vai acontecer porque é subjetivo. E o que é subjetivo na minha forma de ver? Subjetivo é tudo aquilo que o ser humano não consegue explicar. Aí joga no balaio, sabe, do subjetivo. Tal coisa, ele não sabe explicar, ele põe que é subjetivo. Então, e agora, a interpretação de texto não está sendo subjetiva, não. Não, o computador consegue interpretar o texto muito bem, e cada vez melhor. E isso virou uma situação frenética, porque as maiores empresas do mundo, a Amazon, Google, o Facebook, todas as empresas americanas e não americanas também, que são grandes, chinesas, eles estão investindo não só no software, mas estão construindo chips, estão construindo computadores muito mais poderosos, porque eu diria para você o seguinte, a escala é assim, se, por exemplo, com um computador, um núcleo, eu podia resolver o problema de uma empresa, agora eu preciso de 10 mil núcleos. Então, assim, não é porque não multiplicou por 1000 a necessidade, sabe? No meu entendimento, multiplicou por 10 mil. Então, a necessidade de hardware aumentou brutalmente. E uma coisa curiosa, né? Assim que eu posso falar também. E você fala assim, como é que chegou no Brasil isso e tal? A inteligência artificial, ela se desenvolveu rapidamente por conta da indústria dos games. As placas gráficas. Então, o que os cientistas fizeram? Os cientistas da computação fizeram? Eles utilizaram o processamento gráfico para processar os vetores, porque eu tenho que dizer o seguinte, se as pessoas não sabem, tem que falar. O que é o GPT? É uma grande matriz matemática, só matemática. Até para mim foi como é que eu posso falar assim, uma frustração, porque eu quando estudava inteligência artificial, até por conta, eu comprava livros e tal, então tinha um modelo assim, chamava rede neural semântica. E eu pensava que a semântica fosse uma coisa muito importante para a gente usar isso no algoritmo para fazer o computador ficar inteligente. E para o meu espanto, não foi isso que aconteceu. O caminho não foi esse. O que deu certo, o que mais prosperou, né? E a OpenAI foi, eu acho que a primeira empresa que provou isso daí, que esse LLM, né, os modelos grandes de linguagem, que são redes neurais, na verdade, são grandes matrizes matemáticas, elas são estatísticas. Você quer ver como é que eu vou dizer? Eu estava pensando como que eu ia explicar isso de uma forma fácil, né? Uhum. Se eu disser assim, parabéns a... Você. Por que você vai falar você? Porque estatisticamente, a tua rede neural, o seu cérebro, os seus nervos auditivos já ouviram muitas vezes parabéns a você. E aí, o seu cérebro, ele tem qual é a palavra mais provável que encaixa ali. Então, como é que funciona o GPT? Como é que funciona todas as LLMs? São matrizes probabilísticas, né, de redes de palavras que agora
Então, agora, é curioso para mim, né? Porque eu que sou da ciência da computação, que já estudei esse negócio há 30 anos atrás, e agora as pessoas estão falando termos que eu jamais pensei que as pessoas... Imagina que a pessoa ia falar que o GPT agora aceita 20 mil tokens, agora 100 mil tokens. Mas o que é um token? O que é um token? Um token é um conjuntinho, um símbolo. Um conjuntinho. Se você falar assim, horse, e um cavalo em inglês, ou se você falar cavalo, é um token. É um token, certo? E é o mesmo token. E ele, dentro dessa matriz, não existe letras. Só número. Só números. E números, aí você põe esses números na matriz e calcula qual a probabilidade de ser a próxima palavra. Eu estou falando disso de uma forma simples, de uma forma bem simplória, né? Lógico que não é só isso, tem um agregado de coisa, mas o principal... É simples, mas é esclarecedor. Você não tem noção. Porque eu estou diante de um programador experiente. Então, eu fiz ciência da computação, mas eu fui programador, né? E então, como que eu lidava com as matrizes? Então, assim, essas coisas foram melhorando. Eu fui também, ao mesmo tempo que eu fui tendo a minha profissão de administrador e tal, eu nunca deixei de acompanhar a evolução da tecnologia. Nunca quis perder esse contato, né? Uhum. Então, tanto é que eu acho que o meu canal foi isso daí. Eu falei assim, eu vou fazer um canal porque eu acho que não vai... Aquele programador que está dentro de mim, assim, né, vai morrer, entendeu? Então, eu queria manter isso, né? Sempre quis manter. Eu acho que também você imagina que eu, quando tinha 12 anos, eu gostava de eletrônica, então, e hoje eu tenho 56, continuo gostando, olha, eu tô com uma plaquinha na mão, e se você voltasse no tempo, na mesma data de hoje, no mesmo horário, era possível que eu tivesse ali ou com a revistinha na mão, ou com os componentes na mão, eu já estava mexendo com eletrônica, entendeu? Então, eu não perdi. Eu acho que foi muito mais a necessidade, às vezes, da gente, né? Essas circunstâncias, porque eu acho que assunto filosófico é para outro vídeo, né? Eu acho que a gente não tem tanto livre-arbítrio assim. Mas eu estou aqui hoje por escolha, mais ou menos, entendeu? Mais ou menos, estou aqui. Então, uma necessidade. Né? Foram circunstâncias que foram acontecendo tal, e eu sou diretor aqui, mas eu não deixei nunca de ter uma... Eu criei curso de robótica, eu dei aula de robótica, então, assim, sempre eu tentei trazer para a escola alguma coisa em que a tecnologia pudesse ajudar, né? Por isso que eu penso assim, eu sei que é muito mais fácil enxergar aspecto negativo midiático na IA, mas não é assim. Eu vejo tantas coisas boas, né? Por exemplo, na área da genética, o processamento da genética, ele vai ser muito beneficiado com esse sistema matricial que é LLM, entendeu? A genética, não se estuda genética, não se pratica genética, você não consegue ser um profissional da genética sem um software, entende? Por quê? Porque a quantidade de cadeia de proteína assim, é um negócio tão gigantesco que ao mesmo tempo que é gigantesco, é simples, porque são 4 letrinhas, A, T, C, G. Então, são a recombinação de todas essas letrinhas, os tipos de molécula, que formam um ser vivo. Então, você poderia pegar o teu Word, né? Teoricamente, você pode fazer isso. Você pode pegar o Word e começar a digitar TCG lá numa determinada sequência, e aquilo ali é um mosquito. É o DNA, é a tira de DNA todinha de um inseto, né? Que por acaso é maior do que a do humano, né? Tem gente que não sabe, mas não significa que o ser humano que é mais inteligente, que ele tem um DNA mais complexo, não. Então, assim, porque é combinatório, né? Então, você muda um número, é o telefone. Então, assim a genética. Então, assim, a IA vai ajudar a genética, vai ajudar a medicina,
tem tanta coisa boa que eu consigo enxergar na genética, né, na genética, que a IA vai trazer, né, e a genética é uma, mas tem os midiáticos. E o que são os midiáticos? Né? Os midiáticos são perda de emprego, robô, drone que consegue reconhecer o rosto da pessoa, vai lá e faz uma maldade com a pessoa. Então, assim, essas coisas que são assim mais, vamos dizer, cinematográficas, elas aparecem com muita força na mídia. Mas quanta coisa boa que não vai chegar. Então, eu vejo assim, que talvez uma receita para... E eu acho que o senador enxerga isso também. A gente percebe que boa parte das tecnologias, elas sim, em algum momento pode ser usada para o mal, mas que o uso da tecnologia para o bem, ela é maior. Eu acho que... Eu penso isso sobre o avião, por exemplo. O avião, tá, os terroristas não jogaram o avião em cima das torres gêmeas lá, mas por conta disso eu vou condenar o avião, ninguém mais vai poder fabricar avião, ninguém vai poder sair daqui até São Paulo, Curitiba e ir para uma reunião de negócio, voltar no mesmo dia, porque um terrorista usou um avião. Né? Então, assim, eu acho que qualquer objeto, qualquer coisa que o homem possa criar, ele vai ter dois lados, né? Então, assim, é por isso que eu acho importante a escola, e a escola conseguir colocar para o aluno, para as pessoas que ela tem contato, o aspecto construtivo das coisas, né? O lado positivo, porque eu acredito que superou muito, né? Mas tem avião militar que... Mas se você fizer um levantamento, a quantidade de benefícios superou muito os malefícios, entendeu? Por isso que eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que os lados benéficos eles são maiores. E a sua estada aqui é justamente para isso, porque se existe uma mídia fazendo todos os apontamentos do que é ruim, então vamos também apresentar aquilo que são os aspectos positivos para que os nossos alunos tenham um repertório de ambos os lados, de todos os lados e até teve uma forme. Antes meu pai, eu trouxe esse PowerPoint aqui, eu fiz uma palestra uma vez numa faculdade, e era 2019. Meu pai estava vivo nessa época, e ele tinha um olhar muito amplo, assim, no aspecto de ele enxergar variáveis sociais, né? Porque todo problema que eu vejo, sim, né, ele tem dois tipos de variáveis. Ele tem, parece professor de matemática falando variáveis, né, mas é a forma que a gente tem de pensar. Existem as variáveis tangíveis e as variáveis intangíveis, né? E as variáveis sociais, elas geralmente são intangíveis porque, mesmo que ela tenha uma lógica, a gente não consegue calcular. Nem o GPT vai conseguir calcular, nem um supercomputador consegue. Porque ele não tem todas você não consegue dar os inputs necessários nessas variáveis para chegar até um resultado. Então você tem que admitir que aquilo ali vamos dizer, subjetivo, de novo, né, que eu falei, aquilo que você não conhece, você joga no balaio de subjetivo, e aí subjetivo vira intangível. Isso aqui é intangível. E a outra coisa é tangível. Por quê? Porque você tem como quantificar. Você joga numa planilha, você tem como fazer estatística e tal. Então, eu acredito nisso. Tudo que a gente faz, né? Eu falei com meu pai, eu perguntei para ele assim, olha, você acha que eu vou fazer essa apresentação? Eu não queria que tivesse um viés só negativo, porque eu acho que é o óbvio o viés negativo. Entendeu? Eu acho muito chato o óbvio. Ninguém espera, ninguém vai lá ficar sentado olhando, né, eu falar, e eu estou falando uma mesmice, né? Então, até porque eu não acredito nisso. Agora, eu não posso negar que exista aspecto negativo. Então, na palestra, eu equilibrei. E meu pai falou isso daí, ele falou assim, filho, eu perguntei, o senhor acha que é o mais negativo, mais positivo, vai ficar no meio?
Ele falou assim, olha, de tudo que eu já vi, e ele tinha 80 anos, né? De tudo que eu vi, eu percebo que a sociedade meio que ela vai criando mecanismos, né? Vamos supor que o Senado erre a mão e o projeto de lei fique pesado demais. Fique pesado demais, ele impede inovação e tal. Mas, de repente, eles se juntam lá no Senado e falam assim, vamos rever esse projeto de lei aqui? Vamos fazer uma reforma nisso aqui, porque está gerando custo demais para as empresas e tal. Então, isso pode acontecer também, né? Então, fazer uma previsão de mais negativa não parece ser uma coisa realista, porque a gente sabe que o ser humano é inteligente e ele tem condição de ter algum controle sobre o seu destino. Vamos modificar essa lei. Então, depois que a gente vê alguns congressistas, ficou uma coisa assim, meio que o povo brasileiro ficou meio com alergia de político, né? Mas é ruim isso. É ruim porque, por exemplo, você ouve o senador Eduardo Gomes, né? Eduardo Gomes, não. Hoje, Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. E você. A fala dele é muito crível. Né? Então eu me preparei para. Porque assim, se você me perguntar aspectos técnicos da IA, eu vou ficar falando 5 horas aqui sem parar. Mas os aspectos políticos, para mim, já não é assim, eu não tenho essa facilidade, né? Porque não é meu dia a dia, eu não acompanho tanto isso, essa parte legal, mas ela é importante, né? E eu gostei de ver. Então eu achei assim que qual foi a minha... na enquete lá, o que eu respondi, né? Aí depois lá não está mais 889, já mudou para 890, porque eu votei sim a favor da regulamentação. Porque como eu acho que alguém vai regulamentar, então que seja agora e que tenha tempo para se discutir. É isso que ele fala também, o senador fala isso, ó, que a gente tenha tempo, que a gente não se apresse muito, porque está no começo esse negócio, a generativa está no começo, entendeu? E é isso, então se você pensar, se você voltar 3 anos atrás e você pensar nesse projeto de lei, esse projeto de lei já estaria desatualizado. Por quê? Porque aconteceu o fato que a OpenAI provou que o LLM é eficaz, que esse algoritmo, que esse modelo matemático é eficiente, que ele consegue compreender texto, que ele consegue gerar texto, que ele consegue gerar imagem. Então, o interessante é você ver o Senado com essa lucidez. Eles têm essa lucidez. Eu percebi isso daí. Então, para mim foi uma grata surpresa, né? Até porque para a gente não ficar assim toda vez achando que só vem notícia ruim do Senado. É ruim também, porque nós somos cidadãos, a gente tem as instituições, quer dizer, uma vez eu falei para um amigo meu, né? Ele vai lembrar disso. Falei, mas eu vou ficar falando mal das instituições. Será que a gente não pode ajudar a instituição a melhorar um pouco também? Será que a gente não pode contribuir? Não só ficar falando mal, tal. Então, assim, tem algo que a instituição vai fazer, né? O tanto que isso é construtivo para aquilo que são os nossos candidatos, seja do Enem ou dos grandes vestibulares. Porque você pontua, olha, eu tenho uma visão otimista daquilo que é inteligência artificial. E você consegue um repertório muito técnico, muito específico para mostrar aquilo que são os benefícios. Mas é inegável que tem aspectos negativos também. Só que eu defendo o que são os seus argumentos. Seus argumentos são muito mais favoráveis, como os nossos alunos. Eu sou consciente das coisas difíceis que ela traz. Que existe, mas também dos benefícios, né? É só quando eu penso, né? Eu como escola, assim, eu penso, poxa, o celular, ele atrapalha a aula. Ele vai atrapalhar a aula se o aluno começar a colocar uma música alta ali, ou se a atenção dele for desfocada toda para
o aparelho, mas se aquilo também, no momento que ele usa uma ferramenta, aí eu tenho uma experiência com a IA que é o seguinte, a minha experiência é assim, ó, eu acho que é um conselho que eu posso dar para os nossos alunos, sabe, que a IA, ela não vai deixar tudo como está. Eu penso assim, que o bom profissional, ele vai se alavancar com a IA. O bom profissional, ele vai ficar melhor com a IA. E o profissional ruim ou medíocre, não sei, mediano, assim, talvez ele não se atente muito para isso daí, ele não utilize muito como ferramenta. Então, eu acredito que, se você, vou dar exemplo para você, assim, é o que aconteceu com o programador outro dia, né? Ele tinha que criar um algoritmo de posição, latitude, longitude, e era muito complexo, envolvia equações que ele não sabia. Ele foi lá e pediu para o GPT fazer um programa para ele que calculasse aquela posição que ele precisava. O GPT foi lá e fez. Não ficou ideal, sabe? Aí ele pegou, modificou, e ele pegou um outro programa e testou. E aí ele viu que deu certo. Então, olha que interessante. Esse programador, ele é um programador bom, ele conseguiu usar o GPT para fazer a parte que ele não sabia fazer, e o resultado do GPT precisava ser mexido. Não dava para simplesmente pegar a resposta do GPT e colocar lá dentro do programa. Ele precisou olhar para aquela equação, não, eu não vou jogar isso numa variável float, eu vou jogar na double e os aspectos técnicos da programação ele sabia. Então não daria para ser um programador inexperiente. Então o que eu penso é o seguinte, mas a programação, o programador vai sumir, né? Então eles falam isso. Né? Eu sou programador e eu escuto o programador falando isso. Mas vai sumir o programador porque o GPT sabe programar. Mas ele sabe, mas ele não tem nem sequer o poder da intenção. O que é o poder da intenção? O poder da intenção é porque as pessoas também assim confundem o que é inteligência artificial com consciência artificial. Você, Lisandro, é um ser vivo, você tem intencionalidade. Né? O GPT é um software, ele está parado ali, ele não está fazendo nada, ele está esperando você digitar um texto. Ele precisa de um bom comando, né? Então eu acho assim, rapaz, você está com medo desse negócio? Então, e quando ele tiver uma consciência? Mas vai ter muito mais medo ainda, porque uma hora vai acontecer. Então, mas eu acredito nisso, né? Quer dizer, eu acredito que o GPT ele vai trazer um empoderamento para o médico, um empoderamento para o advogado. Para o advogado, então, nem se fala. Né? Então, pessoas que mexem com texto. Agora, a necessidade de uma pessoa escrever bem, isso daí eu não vejo que vai desaparecer. Porque, veja, o GPT, ele está fora de você. O conhecimento que está fora, ele não existe. Ele não existe. Eu só consigo falar com você a minha experiência de IA porque ela está dentro de mim. Eu já consumi esse assunto, inteligência artificial, eu já fiz coisas com a inteligência artificial, logo eu posso fazer uma redação boa sobre a inteligência artificial. Então, eu gosto tem certas pessoas que falam algumas coisas em entrevista e eu nunca mais esqueço, porque me impacta. O Washington Oliveto, uma vez, ele falou o seguinte, por que um publicitário faz uma campanha, e aí eu comparo muito uma campanha publicitária com uma redação, né? Porque ela tem texto e tem criatividade. Exato. Não é? Então, o Washington Oliveto falou assim, o que faz uma pessoa ser um bom publicitário? Ela consumir muita vida. Então, assim, por que eu conheço inteligência artificial? Porque eu consumi inteligência artificial bastante. Eu já li muito sobre inteligência artificial. E quando que eu li? Eu li em 92. Porque quando eu fiz faculdade já existia esse conceito de inteligência artificial que veio mudando, que eu fui me atualizando, que eu fui comprando livro, né? E não tinha internet. Veja que eu me formei na faculdade
em ciência de computação não tinha internet ainda. Um estagiário uma vez chegou para mim, ô Fernando, como é que você estudou computação? Não tinha internet? Para ele nem dava, porque para ele não conseguia conceber a existência do computador desconectado da internet, né? Olha que coisa. Não, filho, assim dava, tudo, só que era tudo offline, né? Entende? Ou no máximo você tinha uma rede local, assim, que estava funcionando com muito esforço. Então eu acho isso, assim, que não adianta você ter o GPT, você tem o Google, você ter a quantidade de coisas, mas você não internalizou nada, aquilo não entrou, vou ser mais específico agora, tá? Não entrou na sua rede neural biológica, tá lá na rede neural artificial. Por exemplo, o que tiver na rede neural desse chip aqui, não está na minha cabeça. Não tá. Não adianta nada. Veja, adianta eu falar assim para você, olha, Lisandra, tenho muito conhecimento nessa NPU aqui. Não, mas para você é nada, porque você não internalizou isso dentro de você. Né? E aquilo que você não conhece não existe. Exatamente. Entendeu? Então, eu penso assim, não adianta a gente achar que as tecnologias, eu não vou mais precisar saber escrever porque o GPT sabe escrever. Não, o texto, sabe o que é o texto? O texto é sua experiência de vida. Exato. Não é? O Com texto, certeza. igual o Astro Oliveto falou, o flui do publicitário, vamos dizer assim, flui do escritor, né? Aquilo que ele viveu. Aquilo que ele acredita. O que ele acredita, tudo que chegou até aquela rede neural dele, biológica, que é o cérebro. O que tiver fora é fora. Eu lembro assim que é a época eu vivi muita época de curso em DVD. Então o sujeito ia lá num camelódromo, lá em São Paulo, em qualquer lugar, e comprava uma pilha. Fernando, dá uma olhada na pilha de curso que eu tenho aqui. E não fez nenhum. O cara começou a assistir o primeiro DVD, parou. Por quê? Não, mas ele está feliz porque... Não, você não tem aqui esse conhecimento. Você só comprou a mídia. Você não possui, não entrou aqui dentro de você. A informação muito diferente do você conhecimento. Você não viveu a informação. Então, eu acho que existe uma grande confusão com essa história do ChatGPT conseguir gerar texto. Ele gera texto, mas eu vou te falar, o texto, a qualidade do texto que ele gera vai demandar muito daquilo que você consegue colocar dentro dele. Sabe o que eu penso? O GPT reage a você. Você entra com coisas ruins no GPT, ele solta coisa ruim. Eu estou falando com eu como programador, eu tenho certeza disso, tá? Então, eu já programei, curiosamente, esse cara aqui chama ESP32. Eu já criei programas com GPT complexos para ele, mas dependia do quê? De eu dizer para ele assim, imagina eu falando para o GPT, você vai usar o núcleo 1 para acender aquele LED, o núcleo 2 para conversar com o SPI com outro chip, o núcleo 3, você vai falar, núcleo 3 não tem, núcleo 2, a task 3, aí cada núcleo você divide em várias tasks, tudo bem, eu estou falando um monte de coisa técnica aqui. Mas veja, como que um programador iniciante vai dar essa ordem para o GPT? Sim. Ele não vai conseguir nem dar a ordem para o GPT. Então, por isso que eu penso assim, o GPT é o seguinte, o GPT, a IA, todas essas ferramentas, elas potencializam quem já tem alguma base, mas o cara inexperiente continua sendo inexperiente. Entendeu? Pode ser que ajude alguém, pode ser que aquele cara muito básico, programador, realmente suma. Pode ser. Mas eu tendo a pensar o seguinte, que o profissional qualificado, o médico qualificado, o advogado qualificado, o programador qualificado, ele não some. Esse cara não some. Hoje, do jeito que está, não dá. Pode ser, Lisandra, que isso não vá mais valer para daqui 10 anos, entendeu? Mas eu estou falando hoje é assim. Sim. Desse jeito, né? E é legal esse esclarecimento que se você faz um bom texto no GPT,
É porque você também já escreve bem. Exato, porque você Né? deu um Você, bom input para ele, exatamente. porque você conectou ideias que tinham sentido, né? E eu vejo isso. Quanto melhor o input que eu faço no GPT, melhor é o meu programa. Então, assim, eu acho que assim, as pessoas deviam ter menos receio da inteligência artificial. E assim também, outra coisa que foi uma lição do meu pai, que é o seguinte: se a gente hoje tem remédios, a gente tem remédio para coração, a gente tem cirurgia cardíaca, a gente tem neurocirurgia, a gente tem o avião para a gente se deslocar rápido. Você imagina um rei do século XII, esse sujeito, se ele tivesse uma coceira, ele morria com aquilo ali. Se ele tivesse uma dor de cabeça, ele ia ficar até o organismo dele tentar se reparar. Se não desse, também ia ficar crônico. Então, a minha avó, poxa, nasceu em 1917, né? Minha avó é italiana, então o que ela falava assim? Ela falava assim, Fer, as pessoas morriam bestamente. Morria com 50, meu avô morreu com 57 anos. Então as pessoas morriam mais ou menos nessa época, nessa faixa etária. E o que foi, né? Isso meu pai falava, o que foi que fez a grande diferença de bem-estar para a humanidade? Foi o conhecimento, e o conhecimento na forma de tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, se você pegar esse chip aqui, ele é a teoria aplicada. A engenharia é o uso intencional do conhecimento. Então, quando você aqui é um chip, tá? Mas vamos supor que eu fosse da indústria farmacêutica, que eu crio um remédio para dor na coluna, que imagina que não tem efeito colateral. Bom, acho que eu ficaria bilionário, né? Imagina o bem-estar que eu vou gerar para milhões de pessoas que têm problema na coluna e que não tem como nem fazer uma cirurgia. Então, é assim, a tecnologia é que melhora a vida das pessoas. Mas peraí, Fernando, não são as pessoas que fazem a tecnologia? Sim, um pequeno grupo. Você veja que não teve 2 Albert Einstein, teve um só. Não teve 3 Albert Einstein, não teve 10, é um só. É uma pessoa que tem uma centelha de uma ideia. No mundo do LLM também teve esse Albert Einstein, que eu não sei o nome de cor dele agora, né? Talvez no futuro as pessoas saibam o nome de cor. Foi um cientista que escreveu um paper muito importante sobre LLM, e daí teve uma grande sacada, né? Nossa, isso aqui vai funcionar. E aí começaram. Então, assim, mais ou menos acontece como aconteceu com Santos Dumont, né? Existe até uma briga, foi Santos Dumont, foram os irmãos Wright que fizeram o avião, mas a ideia, ela tá assim, sabe, latente, e de repente ela explode, ela pipoca e ela vai para tudo quanto é lado, e a internet acelerou isso, né? Você entendeu? A internet acelerou isso e aí aconteceu. Então, o que nós podemos esperar dos próximos anos? Assim, um aumento absurdo da capacidade da inteligência artificial, né? Mas veja, nós temos governos, nós temos instituições, nós temos órgãos regulatórios. Veja, eu quase que me recuso a acreditar que tudo isso vai acabar numa situação ruim, entende? Eu acho que sim, vão acontecer coisas que a gente não deseja, como acontecem as guerras, né? A guerra é uma fatalidade, porque quando um país entra em guerra é porque tudo deu errado, né? É porque deu errado, ninguém conseguiu conversar. Então, eu acredito que mesmo acontecendo eventos não desejáveis com a IA, vai assim prevalecer o lado construtivo, entendeu? Eu tenho essa. Agora, tem uma coisa também que eu tenho que dizer, isso aí eu tenho que dizer para os nossos aluninhos aí, que é o seguinte: você tem que se preparar para isso. Quer dizer, veja, ela vai ser construtiva, certo? Poxa, mas você vai ter que saber.
que nem, se você não tem um notebook, veja isso. Se você é aluno, você não tem um computador seu. Porque uma professora de história minha, muito tempo atrás, ela disse um negócio que ficou gravado na minha cabeça. Ela chegou e me surpreendeu porque ela era uma professora de história, né? Se fosse um cara de engenheiro, de exatos, até eu ia entender. Mas ela chegou e falou assim na aula uma vez: olha, gente, o computador é igual a escova de dente, cada um tem o seu. Então essa história, vou usar o pai ou a mãe acha que vai mandar o filho usar o computador velho lá de 8 anos, que usa o Windows XP, não dá. Então, assim, eu acho que assim, que a gente está no século XXI, a gente vive uma sociedade altamente tecnológica, né? Porque essa classe social da escola aqui, ela é muito parecida com a classe média alta americana. Sim. Eu lembro que tinha um professor americano aqui que ele falava isso para mim, né? Ele falava assim: Fernando, mas aqui parece Estados Unidos, né? Ele falava isso. E, de fato, quando eu levei ele numa escola, uma vez eu levei ele numa escola, estava fazendo um trabalho numa escola municipal, eu levei o Eric lá. Aí ele falou: nossa, que diferença e tal. Porque é isso, é a característica do nosso país, né? Ter essas diferenças assim, muito grandes. E era um trabalho que eu fiz, era um trabalho voluntário e tal. E ele foi comigo. Então, essa classe social aqui, ela tem que entender uma coisa, né? Assim, o nosso aluno aqui, ele é 1% da população, tá? Então, assim, quem que pode estudar numa escola particular boa, né, no Brasil? Eu não gostaria que fosse assim. Eu estou aqui, sou diretor dessa escola, mas eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria que 99% pudesse ter uma boa educação. Eu acho que a gente não teria tantos assaltos na rua, a gente não teria tantos problemas que o país tem de segurança, entendeu? Eu acho que as coisas seriam melhores, mas o fato é esse daí. Então, o nosso aluninho aqui que está me ouvindo agora, o que ele tem que entender? Ele precisa se preparar nisso. Inclusive, o nosso próprio sistema de ensino, né, me mandou um zap outro dia e falando sobre isso, sobre como que a geração Z está despreparada. A geração Z, essa geração mais nova, exato, eles estão despreparados, porque veja só, o celular, né, e agora o dispositivo móvel com a IA, né, ele não é produtor de conhecimento. Isso aqui, o tablet, é para consumir conhecimento. Exato. Isso aqui, o computador é para produzir conhecimento. O advogado vai escrever uma defesa onde? No celular dele? Não vai. Vai ser aqui. O engenheiro vai desenhar alguma coisa no CAD? Aqui. Ele não vai fazer isso no celular. Então, como muitas vezes o jovenzinho, ele conversando na rede social tá bom para ele, assistindo o vídeo no YouTube tá bom para ele, dá a impressão de que está tudo resolvido, né? Mas não é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é outro mundo. E que aparentemente está distante dele, né? Porque ele está aqui no ensino médio, ou ele está no PV e tal, e está tudo tão longe, mas não está longe. Não está longe. Ele tem a impressão que está longe, mas não está. Então, assim, o que eu penso que é importante para o nosso aluno aí eu estou falando específico para eles, né? Mas eu acho que aí pode estender para todos os alunos assim que estudam em alguma escola, né, de bom nível. E se ele tem acesso, se a família dele pode comprar um computador para ele, se ele pode comprar cursos aqui, então o fato dele se preparar para esse novo mundo, isso vai fazer diferença no futuro profissional dele. Entende? E a faculdade não vai fazer isso por ele. A faculdade não faz, e não é o papel da faculdade fazer também. A faculdade vai dar um conhecimento técnico específico para ele. E agora, vamos dizer, hoje um jovem, um adolescente é um cara muito esperto, é um cara que dá para ter uma conversa mais complexa com ele, mais elaborada. Então, o que eu acho, né, Lisandra? Estou aproveitando até para fazer uma mensagem aí para o nosso aluno, mas é muito importante que ele tenha um computador,
que o pai dele compre um computador para ele, por mão dele, porque hoje isso aqui também não está tão caro, se divide lá em 24 vezes, e ele seja produtor de conhecimento também, porque agora ele pode ser, ele entra, ele tem uma ideia bacana, ele não precisa ser mais um desenhista espetacular, ele tem uma ideia, ele não precisa mais contratar um desenhista para executar aquela ideia, ele vai lá e manda o DALL-E fazer, o Midjourney fazer, então ele tem acesso a isso, mas eu não sei, veja, se isso está tão próximo deles agora, né? Entende? Mas eu acredito que talvez uma das utilidades desse podcast e talvez a oportunidade que eu estou tendo aqui de falar isso vai ser única, talvez, né? Porque eu também não entro na sala de aula, veja, imagina eu entrar na sala de aula, e quantas salas de aula que nós temos aqui, aí eu vou falar isso daí. Então, assim, ou é feito num vídeo, ou como que eu vou levar esse conhecimento? E vídeo é interessante, né? Porque eu acho a gente está usando da tecnologia. Vídeo é uma forma de comunicar boa até, porque às vezes eu estou com a vista cansada, mas eu consigo assistir um vídeo, né? Exato. Então tem essa coisa, né? Então é isso, Fernando. Eu acho que mais uma vez eu gostaria de te agradecer. É extremamente importante, a gente reitera o objetivo do podcast Escribos, que é de fato trazer exatamente esse conteúdo que você trouxe, com solidez, com clareza, para que de fato o nosso aluno tenha repertório. O que você diz é de fato muito acalhar aquilo que a gente consumir vida, né? Exatamente, consumir vida. Você às vezes tem a informação, mas informação não é conhecimento. Exatamente. Então, é isso que a gente continua fazendo agora com o podcast aqui no Ângulo. Né? Com certeza. Levando eu fiquei conhecimento. Muito feliz de você ter me chamado, né? Não esperava, né, que eu fosse ser o primeiro, mas acho que eu estou aqui dentro, você pensou, pô, já está ali, né? Deixa eu chamar aquele cara lá. Então, eu conhecimento. E eu estou feliz, eu fico muito feliz, porque a gente falar daquilo que a gente gosta também é muito bom, né? É prazeroso, foi prazeroso falar aqui hoje. E foi muito bom te ouvir também. Eu espero que todos que estão aí assistam e gostam também, que possam interagir. Obrigado. Eu que agradeço.